Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Evoluindo no FA. Hoje eu vou mostrar pra vocês como ler uma defesa vendo os safeties. Então, os safeties eles vão entregar a defesa, entregar a cobertura da defesa. Então é isso, bora aprender a ler uma defesa. É isso, bora pra cima. Existem algumas coisas importantes da gente analisar na hora que a gente olhar os safeties. A gente vai ter que olhar quantos estão no fundo do campo, se a gente vai ter 2 safeties no fundo do campo ou se a gente vai ter um safety no fundo do campo. A gente tem que analisar qual vai ser a movimentação dele no pós-snap. Então, se eles vão abrir, se eles vão ir para trás, se eles vão rotacionar. E, além disso, a gente tem que olhar o posicionamento deles no pré-snap. Então, se eles vão estar alinhados um com o outro, se eles vão estar um pouco desalinhados, se eles vão estar do lado de fora da hash, do lado de dentro da hash, na hash. Isso tudo é importante para a gente tentar descobrir o máximo possível da defesa antes mesmo de receber a bola. Os safeties, eles não mentem e eles entregam a cobertura. Então, se você fizer uma boa análise dos safeties, você vai conseguir saber qual a cobertura é, ou pelo menos ter uma boa noção de qual cobertura é. Muita gente olha os corners, só que os corners eles não entregam a cobertura. Os safety eles não vão mentir e vão te entregar qual cobertura vai ser, ou pelo menos quase te entregar tudo sobre a cobertura. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente tem 2 safeties no fundo do campo, a gente chama de middle of the field open. Quando a gente tem um safety no fundo do campo, a gente chama de middle of the field closed. Isso é importante para a gente descobrir qual defesa é. Então, há algumas defesas básicas que a gente tem com 2 safeties no fundo do campo. Cover 2, cover 4. E com um safety no fundo do campo, a gente pode esperar uma cover 3 ou até uma cover 1. A quantidade de safeties no fundo do campo vai te entregar, ou pelo menos fazer você conseguir eliminar algumas coberturas. Assim fica mais fácil de você deduzir qual cobertura vai ser. A segunda coisa que a gente deve olhar é onde eles estão posicionados. Então, depois da gente ver se vai ter um safety no fundo do campo ou 2, a gente tem que ver onde eles estão posicionados. Então, vamos supor que a gente bate o olho no fundo do campo e vê 2 safeties. Agora a gente tem que ver se eles vão estar alinhados um com o outro, desalinhados, e se eles vão estar alinhados na hash ou para fora da hash. Isso é muito importante para você deduzir qual cobertura pode ser. Então, se você bate o olho no fundo do campo e vê 2 safeties e eles estão alinhados do lado de fora da hash, a gente pode esperar uma cover 2. Porque na cover 2 a responsabilidade do safety é cobrir o fundo do campo, mas mais para as laterais, porque a gente não vai ter a ajuda dos corners no fundo do campo. Então, com isso, os safeties alinham um pouco mais para fora da hash, para poder, logo após o snap, conseguir cobrir a zona que é a responsabilidade dele um pouco mais fácil. Então, safeties, 2 safeties no fundo do campo, alinhados um com o outro, um pouco fora da hash, a gente pode esperar cover 2. Agora, se a gente bate o olho no fundo do campo e vê 2 safeties, porém eles estão alinhados um com o outro de novo, mas eles estão na hash ou um pouco mais para dentro, a gente pode esperar uma cover 4. Porque numa cover 4 a gente vai ter a ajuda dos corners do fundo do campo. Os corners vão subir e ajudar os safeties a marcar o fundo do campo. Então não tem por que safeties abrirem e cobrir as laterais do campo. Então, por isso, eles vão poder ficar mais no meio do campo e eles não precisam alinhar do lado de fora da hash. Só que agora a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente bate o olho no fundo do campo, vê 2 safeties, porém eles estão um pouco desalinhados em relação um ao outro. Isso é um grande indicativo de que vai ter uma rotação dos safeties. E isso pode confundir muita gente, porém, se você prestar atenção, fica bastante fácil. Então, como se a gente tem 2 safeties no fundo do campo, é uma cover 2 ou uma cover 4, e middle of the field open, na hora que a gente bate o olho no fundo do campo e vê eles desalinhados, a gente pode esperar um middle of the field open no pré-snap, porém no pós-snap muito provavelmente eles vão rotacionar e deixar apenas um safety no fundo do campo, o que vai entregar pra gente que é uma cover 3 ou uma cover 1, ou seja, middle of the field closed, fica mais difícil de acertar um passe no fundo do campo pelo meio. Então, o posicionamento deles é muito importante na hora da gente descobrir qual cobertura é. Então, só uma recapitulação rápida. Numa cover 2, os safeties eles estão alinhados um com o outro, um pouco fora da hash. Cover 4, eles estão alinhados um com o outro, um pouco mais para dentro da hash. Cover 3, ou você vai bater o olho
e vê que só tem um safety no fundo do campo, e aí você pode esperar que é uma cover 3 ou uma cover 1, ou eles vão estar com 2 safeties no fundo do campo, mas um pouco desalinhados, e depois do snap eles vão fazer uma rotação e deixar apenas um safety no fundo do campo. A terceira coisa que a gente deve olhar é a movimentação dele no pós-snap. Então, na cover 2, esses safeties eles têm que abrir e cobrir o fundo mais para a lateral, porque os corners, como eu falei antes, os corners não vão subir para ajudar, os corners vão ficar marcando na zona flat. Na cover 4, os safeties eles vão só dropar para trás, então eles não vão abrir igual numa cover 2. Então aí a gente já vê uma diferença. E na cover 3, caso eles estejam desalinhados, eles vão rotacionar, então um safety ele vai vir para baixo, marcar alguma zona no meio do campo, ou até mesmo vir para a zona flat, e o outro safety ele vai cobrir o fundo do campo como se fosse uma cover 3 normal. Então vai correr a rotação, o safety vai descer e um vai subir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como ler a defesa através dos safeties e como usar os safeties para ter uma ideia, uma boa noção de qual vai ser a cobertura da defesa. Então é isso, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que você quer que aprenda isso, já curte, comenta e deixa aqui pra gente o que vocês querem ver aqui no canal. Então é isso, valeu, falou, bora evoluir junto sempre, é nóis!